Nossa adverte. O conteúdo aqui exposto é inteiramente empírico e baseado em entendimentos pessoais, não devendo jamais ser tomado como verdade absoluta. Alguns usuários podem apresentar efeitos colaterais, como questionamento de certezas, crise existencial, epifanias inesperadas, lapsos de liberdade, formação de pensamento crítico e vontade súbita de largar tudo e morar no mato. Em caso de sintomas, aproveite. E aí, meu amigo Alpha? Isso mesmo, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou te ensinar a ser um homem de verdade. Então, pegue papel, caneta e anote a primeira dica. Pare de assistir porno. Não, brincadeira. Embora isso também seja uma pauta importante, eu não vou adotar essa abordagem simplista de coach motivacional. Pelo contrário, o que eu quero discutir aqui é algo um pouco mais profundo e, justamente por isso, mais incômodo. Vamos falar sobre masculinidade, mais especificamente, o que faz um homem comum? É muito provável que nos últimos tempos você tenha visto algum caso brutal envolvendo violência masculina. E essa é uma ferida social que nunca desaparece completamente. De tempos em tempos surge um novo caso inacreditável e tudo volta a doer novamente. Para construir a linha de pensamento desse vídeo, eu quero partir de duas figuras do audiovisual. Jack Torrance, de O Iluminado, e Leland Palmer, de Twin Peaks. Um sorri, o outro dança, e o que assusta nos dois é justamente isso. Eles parecem homens comuns. No cinema do horror, existe algo curioso que costuma se repetir. Quando o monstruoso aparece numa figura feminina, muitas vezes não é necessário exagerar em deformidades, máscaras ou características animalescas. O simples fato de ser uma mulher ocupando aquele lugar já costuma causar um certo estranhamento. Mas quando o monstro reside numa figura masculina, é muito provável que ele venha acompanhado de disfarces, traços animalescos, cicatrizes grotescas e até origens sobrenaturais. Porque, caso contrário, o horror pareceria apenas uma manchete de jornal. E isso não acontece por acaso. Basta olharmos para a trajetória humana para percebermos que os monstros mais devastadores da nossa história pareciam somente homens comuns. Na adaptação cinematográfica de O Iluminado, baseada na obra de Stephen King, acompanhamos uma família que se muda para um hotel isolado após Jack Torrance conseguir um trabalho como zelador do lugar. E tudo parece relativamente normal, até que coisas estranhas começam a acontecer. Mas existe uma pergunta que paira durante o filme todo: Jack está possuído ou não? E é justamente aqui que está o ponto mais assustador. Isso não importa. O Hotel Overlook só consegue possuir Jack por um motivo muito simples. Mas, justamente nessa vez, o meu marido acabou usando força demais e machucou o braço do Danny. Pois é, teve um lado bom nisso, porque ele disse: Wendy, eu nunca mais vou encostar em bebida. E se eu encostar, você me larga. E foi isso. Ele nunca mais bebeu e já faz 5 meses. Ele já era plausível antes. A irritabilidade, o isolamento, o ressentimento, a agressividade passiva contra o Andy. Nada disso é imediatamente lido como sobrenatural. Na verdade, Jack parece apenas um homem frustrado. E é isso que assusta. Se o Andy gritasse daquela maneira desde o início do filme, o público provavelmente diagnosticaria instantaneamente. Estável. Sede controlada. Olha eu aqui. Jack não. Ele possui liberdade poética para raiva. O sobrenatural não precisa deformar o corpo de Jack, porque a violência masculina já chega socialmente naturalizada. Em Twin Peaks, obra criada por David Lynch e Mark Frost, somos apresentados a uma cidade excêntrica cuja rotina é interrompida por um crime contra Laura Palmer. Ao longo da série, conhecemos Bob, uma entidade animalesca, suja, sobrenatural. Bob representa o mal absoluto porque ele carrega todos os sinais visuais do horror. Mas quando a máscara cai, encontramos Leland Palmer, o pai, o advogado, o homem respeitado da comunidade. A existência de Bob funciona quase como uma negociação psicológica, porque é mais confortável acreditar numa criatura monstruosa da floresta do que admitir que o horror sempre esteve num homem comum. Bob é uma desculpa simbólica,
uma maneira de transformar violência masculina em mistério sobrenatural, ao invés de encará-la como estrutura social. E talvez o verdadeiro terror de Twin Peaks seja justamente esse. Não a existência do mal em si, mas a facilidade com que aprendemos a conviver com ele. E toda época cria sua própria máscara para o ressentimento masculino. Hoje, ela aparece em podcasts, cortes supostamente motivacionais, perfis Sigma, movimentos Red Pill. A internet transformou a masculinidade numa estética de performance. Como sentar, falar, como dominar, como nunca demonstrar fragilidade. Existe quase um roteiro invisível sendo repetido o tempo todo. É justamente aí que entra uma percepção interessante da filósofa pós-moderna Judith Butler. A ideia de que gênero não é exatamente uma essência interior, mas algo constantemente encenado. Uma repetição de gestos, códigos e palavras de ordem. Seja frio, se controle. não se humilhe. Como se existir enquanto homem significasse decorar um papel e jamais sair dele. Para encerrar, eu utilizo uma fala de Twin Peaks. Maybe that's all Bob is. The evil that men do. Maybe it doesn't matter what we call it. Eu acredito que seja exatamente isso que precisamos encarar enquanto sociedade. Bob precisa deixar de ser tratado como um mistério, porque a violência masculina não é força sobrenatural da natureza. É uma construção social constantemente tolerada, ensinada e normalizada. É necessário perceber que durante todo esse tempo o monstro nunca esteve escondido na floresta.